Ó, pessoal, estou voltando aqui com o Roteiro.tv para falar mais uma vez com a doutora Marília Gabriela, que é mestre doutora em anatomia humana e é especialista em ortodontia. Tudo bom, doutora Marília? Tudo bom, tudo jóia. Eu já falei da outra vez, eu não vou chamar você de doutora Marília, né? Ah, sim, a gente já se conhece há um tempão, né? A gente se conhece há bastante tempo para falar Marília. E hoje a gente vai falar de um assunto que a Marília escreveu na nossa edição de agosto da revista, que são os alinhadores invisíveis. Mas antes da gente falar de alinhadores invisíveis, Marília, vamos falar um pouco sobre os outros tipos de aparelhos ortodônticos antes da gente chegar nos invisíveis. Como é que funcionava isso? Como é que se tratava esses aparelhos ortodônticos, que era de cerâmica, era de metal, que hoje eles ainda fazem parte, né, do trabalho de ortodontia? Exato. Nós temos, então, diversos tipos de aparelho, né? Desde o aparelho convencional, onde se utiliza aquela borrachinha, né? Aquela borrachinha colorida que a criançada adora, por sinal. Mas nós temos técnicas mais modernas, onde ao invés daquela borrachinha, nós temos uma presilha que segura o arco, então possibilita movimentos mais rápidos, né? Então a gente consegue trabalhar melhor. Além da borrachinha também, ela acumular bactéria, acumular placa, né? Então esses aparelhos que a gente chama de autoligados, que eles têm um clipes que segura o arco. E da parte estética nós temos os aparelhos de cerâmica e de safira. Então, assim, cada vez mais nós temos um público adulto, né, que vem em busca de um sorriso perfeito, né, de um sorriso bonito. Então, nós temos utilizado essas técnicas onde nós temos a safira e a porcelana. E agora veio o alinhador estético ou alinhador invisível, que o pessoal conhece pelo nome de Invisalign, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, antes da gente chegar no Invisalign, chique Invisalign. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu era criança, que eu usei aparelho lá com, acho que 9, 10 anos de idade, como a Giovana, e era um aparelho transparente, era um material diferente. O que era aquilo? Que material era aquele? Ele parecia como é que chama aquilo? Um plástico, um negócio transparente, que tinha as garrinhas prendiam no dente, aí você tirava ele assim. Assim, nós temos também aparelhos removíveis, né? Removível. Isso, nós temos também aparelhos removíveis. Hoje em dia, nós temos a ortopedia funcional, onde nós trabalhamos com aparelhos removíveis, mas é uma outra área, né? Então, a ortodontia, ela é uma área e a ortopedia funcional dos maxilares é uma área diferente. Então, a ortopedia, ela trabalha mais com as bases ósseas, já o aparelho fixo, o alinhador estético, o Invisalign, ele trabalha mais com os dentes. Tá, então vamos começar a falar do Invisalign. Esse tipo de tratamento, esse tipo de aparelho, ele existe desde quando, o Invisalign? Então, o aparelho ele já tem há bastante tempo já, né? Então, há cerca de 20 anos nós temos esses aparelhos que eles foram se aperfeiçoando, né? Então já tem bastante tempo, mas foi pouco divulgado. E aí foram vindo técnicas mais modernas. No que a gente tem atualmente, nós temos em torno de uns cerca de 10 anos. Mais parecido com o que nós temos hoje em dia. Esse é o Invisalign. É, o alinhador estético, né? A Invisalign é uma marca, né? Então é o alinhador estético. A Invisalign é a marca. É uma marca. Tá. E me diz uma coisa, Marília, esse tipo de aparelho, ele veio para uma necessidade maior de estética ou, como você falou, de 20 anos atrás? Então, o que a gente tem hoje em dia é cerca de 10 anos, né? Mais para 10 anos. Mas ele é mais utilizado como estética hoje? As pessoas se incomodam um pouco com o aparelho de metal, as pessoas se incomodam, principalmente os adultos, né? Que a gente chamava, quando começou a se usar isso, a gente chamava de cremalheira. A grande novidade dos alinhadores invisíveis ou alinhadores estéticos é que você tem uma vida normal, então você come o que você quer, né? Então, normalmente quando você coloca o aparelho, não pode comer amendoim, não pode comer pipoca, então tem uma certa limitação com a alimentação. Com ele não, né? Então, não cai peça, né? Não tem perigo de cair peça.
Então, além do estético, né? Então você tem ainda essa vantagem de não ter muito incômodo, de não quebrar peça. E o fato dele ser transparente também, ele dá uma estética diferenciada. Sim, é claro, que daí você nem percebe que o paciente está usando o aparelho, né? E na hora da alimentação? Então, na hora da alimentação, o paciente tira esse aparelho, ele vai se alimentar normalmente, depois ele coloca novamente. Ele só vai, dá uma lavada, escova os dentes e coloca o aparelho. Existe um período para a utilização desse aparelho? Quantas horas por dia é o essencial? O grande problema do alinhador é que assim, o paciente ele tem que usar corretamente. Então, ele tem que usar por cerca de 20 a 22 horas, de preferência 22 horas o aparelho. Então, ele vai tirar só para comer mesmo, porque senão não tem o efeito desejado. Existe hoje, para as pessoas que precisam utilizar, alguma diferença de utilização de um e de outro? Eu prefiro usar esse, eu prefiro usar aquele. Vamos falar em termos de utilização e em termos de custo. O que muda de um para outro? Então, os alinhadores, eles têm um preço mais alto, né? Só que o tratamento também é mais rápido, muitas vezes mais rápido, né? Dependendo do tratamento, algumas vezes não, algumas vezes o tempo é semelhante, mas ele sim, ele é mais oneroso, né, do que o aparelho convencional. Por ele ser moldado diretamente na arcada dentária do paciente, que tipo de molde se faz para o Invisalign? Então, esse também é uma outra grande vantagem, porque ao invés daquela moldagem convencional com aquela massinha com gosto de chiclete, né? É feito um escaneamento, é como se eu tirasse várias fotos e eu faço um escaneamento digital e é montada essa arcada e através de um software no computador, então eu vou programar quais os movimentos desejados para aquele paciente. Então, além de não ter o incômodo dessa moldagem, eu consigo programar, consigo estabelecer mais ou menos quanto tempo vai durar esse tratamento. Mas a gente já conversou há um tempo atrás, esse molde com aquela massa que, nossa, eu já sofri com aquilo, a Giovana sofre com aquilo porque dá uma ânsia tremenda, né? Ainda quando você põe um molde que é maior que a boca, a Giovana tem a boca pequena. Isso já tá bem avançado, né? Não é só para esse tipo de aparelho. Sim, Hoje em dia esse escaneamento ele é utilizado para as outras técnicas também, né? Eu pouco uso no meu consultório a moldagem convencional, em geral eu uso o tridimensional, o escaneamento mesmo, porque é mais preciso, né? E eu consigo programar melhor, até o aparelho fica mais ajustado, né? Então a gente consegue fazer inclusive colagem do bracket, que a gente fala que é a colagem indireta, fazendo esse escaneamento. Então ele é bem melhor. Santo bracket. A Giovana sofre com esses brackets. Coloca, cai. Tia Marília, caiu, tia Marília, soltou. Mas é isso aí. Me diz uma coisa, Marília. Esse tratamento com esses alinhadores invisíveis, você acha que hoje ele é mais estético ou é mais necessidade? Principalmente para o adulto, né? Ele é uma necessidade, porque você tem uma vida normal. Então, imagina, dependendo do que você trabalha, né? Você tá naquela apresentação com o aparelho, de ficar machucando, de não conseguir falar direito, né? Então, com esse aparelho você tem uma vida normal, né? Então, é uma necessidade. Para os adultos, eu acho que chega a ser uma necessidade. Bom, eu acho que eu perguntei as coisas mais necessárias. Ou você acha que faltou alguma coisa? Não, é isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Gente, eu conversei aqui com a doutora Marília Gabriela, falando sobre alinhadores invisíveis. E da outra vez eu já falei isso e vou falar mais uma vez. Ela manja muito, ela conhece muito desse território. Ela conhece muito desse tipo de trabalho. Aliás, tem vários treinamentos, aliás, tem vários cursos que você está ministrando. E acompanha a doutora Marília Gabriela, vou passar o Instagram dela aqui para vocês. Marília, um grande abraço, obrigado pela tua entrevista. Eu que agradeço, muito obrigada. Imagina. Gente, já eu volto. O Ismael dá um giro aí para a gente voltar.